Os nematóides são os inimigos invisíveis da lavoura. Infectam plantas e trazem grande prejuízo ao produtor. Mas como combatê-los tendo em vista todas as dificuldades para identificá-los? É o que vamos ver agora no Impulso Negócios. Nematóides, uma palavra grande para um verme microscópico. Normalmente a gente não enxerga os nematóides, porque eles são muito pequenos. E como algo tão pequeno pode causar danos tão grandes? O dano vai ser pela grande quantidade, os níveis que eles atingem, se multiplicam muito rápido. E aí, eles acabam comprometendo o sistema radicular, que é a principal boca da planta. E aí essa planta, que é a raiz prejudicada, reflete no desenvolvimento e na produtividade das culturas que sofrem aí com o parasitismo desses nematóides. Os nematóides do solo são parasitas que se alimentam diretamente das raízes das plantas, impedindo assim a absorção de água e nutrientes. As diferentes espécies de nematóides apresentam sintomas específicos que você, produtor, precisa ficar atento. O nematóide das galhas mostra manchas em reboleiras em que as plantas ficam pequenas e amareladas. Amadurecimento precoce das plantas de soja e apresentam galhas, deformações que se assemelham a engrossamentos, que interferem seriamente no crescimento da planta. O nematóide de cistos tem a soja como principal hospedeira. Apresenta manchas amarelas nas folhas, sistema radicular reduzido. Nas raízes, pequenos pontos com cores que variam de branco leitoso até um marrom mais escuro. E depois dessa etapa, temos a presença de muitos cistos no solo, o que é um fator que complica o manejo dessa espécie. O nematóide das lesões radiculares forma reboleiras onde as plantas se desenvolvem menos, apresentando raízes finas e escurecidas, apesar das folhas continuarem verdes. Possui grande importância econômica, pois é o mais presente nos cultivos e com grande número de hospedeiras. E por fim tem o nematóide reniforme, que tem como característica uma expressiva desuniformidade e extensas áreas de plantas subdesenvolvidas, que podem ser confundidas com problemas de fertilidade ou de compactação do solo. Os nematóides impactam em produtividade e rentabilidade dos agricultores porque interferem diretamente no desenvolvimento das plantas que estavam geneticamente programadas para acontecer. E quando temos intercorrências dessa natureza, o impacto em produtividade é percebido em menos sacos por hectares que são colhidos. E como que por um efeito cascata, os produtores percebem esse cenário porque a rentabilidade é reduzida. Para entender na prática o impacto na produtividade por conta dos nematóides, o Impulso Negócios foi até a fazenda Zeca Silva, em Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul, falar com Pompílio Rocha Silva, um produtor rural que tem experiência em enfrentar nematóides desde a década de 90. O maior dano que a gente vê hoje, principalmente em nematóide, o que é? É o dano principalmente em raízes, entende? Primeiro, no caso é o seguinte, primeiro você tem uma redução da população. Segundo grande dano, sistema radicular. Você tem uma planta perfeita e ao lado dela você tem uma planta raquítica, uma planta amarela, uma planta que tem diminuição de raiz. Por quê? Ele criou uma lesão e automaticamente, muitas vezes o cara fala, mas não é nematóide. Por que não é um nematóide? Não, mas ela morreu no fusário, ela morreu de uma macrofamília, de alguma outra coisa. Não, mas essas doenças em si, ou outras doenças, elas entraram por onde? Pela lesão do dano do nematóide. Então, isso que eu vejo que é os maiores danos à cultura da soja, para mim, seriam nesse fator. E para lidar com os nematóides, o Pompílio utiliza técnicas e estratégias de manejo. Nós estamos hoje no 5º ano consecutivo que nós estamos trabalhando com nematicida no sulco de plantio, entende? São as plantadeiras nossas, todas são equipadas com equipamento para fazer pulverização de sulco, tá? No qual a gente trabalha há 5 anos com diversas marcas, diversos produtos, e você entendeu? Tanto os químicos como biológicos, a gente já trabalhou com quase com tudo que tem, você entende? E esse é um fator que hoje seria um dos carros-chefe nossos. Por quê? A gente tem rotação de cultura com milho.
No inverno, outra coisa que a gente tem, no modo de falar no inverno, mas na safrinha, o que a gente faz? Nós não plantamos mais que 40% da área da propriedade com milho safrinha. O restante da área fica no mínimo de 30% com alguma outra cultura, você entendeu? E você deve estar se perguntando, quais as práticas de manejo devem ser consideradas pelo agricultor para uma melhor precisão no controle de nematóides? Para essa resposta, eu vou precisar voltar num conceito agronômico muito importante, que é o manejo integrado. Então eu saliento que manejo integrado de nematóide é a saída mais assertiva. O manejo de nematóides precisa acontecer de forma racional, com associações múltiplas de controle químico, biológico, varietal e cultural. Fazendo uso do manejo integrado e de técnicas de controle, você evita prejuízos econômicos. Dentre essas estratégias, podemos considerar o controle preventivo, isto é, usar sementes sadias, manter o terreno limpo, evitar o plantio em épocas com altas temperaturas e chuvas e manter a limpeza de ferramentas, maquinários agrícolas, reservatórios de água e canais de irrigação. Fazer rotação de culturas é também uma ótima estratégia para reduzir a população de nematóides. Cultivar plantas antagonistas que são capazes de impedir o desenvolvimento de alguns nematóides por meio de inibição, repelência ou liberação de substâncias tóxicas, como, por exemplo, a crotalária. Utilizar cultivares resistentes. Remover os restos culturais infectados após a colheita. Controle químico. Aplicar produtos fitossanitários no tratamento de sementes ou do plantio, aumentando o vigor das plantas, auxiliando no seu desenvolvimento e na sanidade radicular e da parte aérea. Uma dica é pegar, então, os mapas de colheita ou o histórico de produtividade das áreas e ir nas áreas onde está tendo menos produtividade. Em geral, lá deve ter problemas com nematóides. Raramente não tem. E a presença dos nematóides, em geral, é o fator principal que leva essas áreas a estar produzindo menos. Pensando em como lidar com esse inimigo, muitas vezes invisível aos seus olhos, agricultor, a Bayer lançou o nematicida Verango Prime, oferecendo controle efetivo e de longa duração a um amplo espectro de espécies de nematóides. A sua tecnologia inovadora permite a compatibilidade com produtos biológicos. Além disso, consegue ter alta eficácia com baixa dosagem, ajudando você, produtor, a fazer o manejo de forma mais sustentável e rentável. O Verango Prime é um nematicida que chamamos de verdadeiro porque ele provoca a morte do nematóide com 1 a 2 horas após a molécula de fluopiran, que é o nome do ingrediente ativo, ficar em contato ou ser ingerido pelo nematóide, caracterizando um rápido efeito de choque. Com esse modo de ação único e o rápido efeito de choque, temos uma redução substancial da população ativa e potencialmente capaz de trazer problemas em situação de campo, o que, claro, impacta positivamente o manejo do nematóide e trazendo um incremento em produtividade. Nematicidas em si é igual seguro de carro, entende? Você só vai dar valor ao que você precisa. Se correu tudo bem, pode ser que não vai dar algum resultado, o resultado não vai ser tão grande. Agora, se tiver qualquer problema, aí sim você vai ver o resultado. Nematóides. Está aí um assunto que você, produtor, precisa ficar atento, pois uma vez introduzidos na lavoura, o seu lucro fica comprometido.